Boa tarde, eu sou o Pedro, da empresa Coen, e hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade do ar, mais direcionada para o monitoramento de odores. Então, só para contextualizar, a Coen é uma multinacional francesa, com presença no mercado brasileiro desde 1995, com diversos centros de desenvolvimento e fábricas mundo afora. Aqui no Brasil, a gente tem a sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, com, né, capacidade de tanto de suporte técnico, de serviços, de engenharia, para atender todo o mercado nacional. Falando um pouquinho sobre a nossa capacidade de monitoramento ambiental, no caso, né, a Coen é uma empresa especializada em sistemas de monitoramento, mas, né, desde monitoramento de máquinas e alguns outros temas, mas voltado para o monitoramento ambiental, né, pode ressaltar a parte aqui de ruído e vibração, monitoramento meteorológico, gases, partículas, emissões, qualidade do ar em geral, com diversas aplicações, né, tanto para cidades, aeroportos, área de construção, área industrial da mineração, siderurgia, e também a área de saneamento, tanto para parte de máquinas, ruído, vibração, qualidade do ar, aí sim entrando no quesito do monitoramento de odores. Aqui são algumas marcas do grupo Acoen, né, só contextualizando, para cada tipo de poluente, digamos, né, dentro da qualidade do ar, monitoramento de gases, situações de referência, parte de ruído e vibração. A gente tem também monitoramento de emissões em chaminé, monitoramento da qualidade do ar dentro de túneis e monitoramento de partículas e meteorologia também. Mas falando agora sim, adentrando, né, o nosso tema sobre a qualidade do ar, então, né, de um modo geral, a gente considera como um poluente atmosférico qualquer forma de, né, de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, ou mesmo inconveniente ao bem-estar público, danoso a materiais, fauna, flora, ou prejudicial à segurança, né, como por exemplo a visibilidade de uma estrada e mesmo ao gozo da propriedade ou atividades normais da comunidade. Então, todo que está no ar de poluentes que afeta, né, não necessariamente só, não só seria, né, uma palavra, uma expressão errada, mas não a saúde exclusivamente, mas sim ao bem-estar da população de um modo geral. E para a gente mensurar, né, determinar o quanto que é, né, essa poluição a atmosfera, fica esse poluente na atmosfera, a gente mede o grau de exposição dos receptores, sejam eles seres humanos, animais, plantas, materiais, estações, né, como um resultado do final do processo de lançamento desses poluentes na atmosfera, a partir das suas emissões, mas após as suas interações na atmosférica, né, como a diluição, a dispersão desses gases, ou do ponto de vista químico também a reação, né, transformando em outros compostos. Então, ou seja, é o quanto que, né, do modo geral, a população está exposta por um determinado tempo àqueles poluentes no ar que ela está respirando, né, todas as concentrações que estão chegando de fato naquela pessoa, na população. Um ponto importante de frisar, né, da qualidade do ar, é que ela pode mudar mesmo que as emissões continuem iguais. Então, a gente pode ter processos constantes, tanto industriais, saneamento, processo constante com uma determinada qualidade do ar, índices ok, mas como as condições meteorológicas, mesmo de relevo, podem alterar, prejudicar ou melhorar a diluição, a dispersão dos poluentes. Então, né, a gente tem diversos poluentes, tanto particulados como gasosos, que conforme a meteorologia, a condição climática, eles variam e a qualidade do ar pode sofrer alterações, tanto para melhor como para pior, mesmo em condições, digamos que estáveis. E para a gente determinar essa, né, a qualidade do ar em si,
por questões de ordem prática, ele é limitado a um número de poluentes, né? Então, existem alguns poluentes que definem um índice da qualidade do ar, né, tanto pela sua importância, dos recursos materiais, humanos disponíveis, pela quantidade, de forma geral que ele está presente na atmosfera. Então, entrando um pouquinho mais nessa parte do índice da qualidade do ar, né, ele é um índice adimensional, né, desenvolvido com uma ferramenta matemática, para simplificar esse processo de divulgação e entendimento se a qualidade do ar está boa em parâmetros gerais, né, e não tendo que decifrar cada parâmetro de acordo com cada um. Então, para esses efeitos, a gente sempre considera o pior caso do fator de exposição que, né, as pessoas receptores estão para aquele determinado poluente. Então, a gente tem aqui o índice, né, com a qualidade, né, qual que é se uma qualidade do ar está boa, se ela é moderada, ruim, muito ruim ou péssima. Então, ele tem esse valor adimensional, um índice, para cada poluente, né, que pode ser ali, a gente pode ver material particulado 10, que são partículas um pouco maiores, mas ainda assim são partículas finas, material particulado 2,5, ou MP 2,5, que já são partículas bem finas, partículas inaláveis, né, então que a gente pode absorver na respiração essas partículas. A gente tem depois o ozônio, o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, um dióxido de enxofre, fumaça, cada um com o seu respectivo índice e com o fator de exposição, né, dependendo do parâmetro, uma média de 24 horas, 8 horas ou 1 hora. E a gente tem ainda, né, aqui o significado de cada um deles, ou seja, qual que é o efeito que vai causar se o índice estiver naquela categoria. Por exemplo, se ele estiver ruim para determinado gás, o que ele pode causar para determinada faixa da população, uma faixa etária, pessoas que tenham problemas respiratórios, algo assim. Então, a gente tem essa escala da qualidade com os efeitos dela também. E lembrando que sempre a qualidade do ar, o índice da qualidade do ar, ele é definido como o pior caso. Então, se você tem índices bons de todos os parâmetros, exceto um, esse um que esteja fora, ele vai definir como um índice ruim para todo aquele ambiente. Dito isso, a gente partindo um pouco para o lado mais industrial, digamos, né, da qualidade do ar, a gente tem aqui representados quais são as principais emissões de cada setor, né? Então, a gente pode destacar a parte de mineração, que tem bastante material particulado, de cimento também, óleo e gás, onde a gente já tem H2S, tem compostos orgânicos voláteis, CO2, na indústria petroquímica também, e cada um tem as suas especificidades. Aqui, né, a gente destaca a parte do saneamento, do tratamento de esgoto, ao lado também tem a parte de aterros sanitários, onde a gente vê que as principais emissões desses processos, eles não entram no índice de qualidade do ar, né, mostrado anteriormente, mas, como a gente vai ver mais para frente, eles já são foco de atenção pelo aquele fator que a gente tinha conversado anteriormente, deles afetarem, né, a plena qualidade de vida da população, o gozo da propriedade. Então, mesmo eles não estando no índice da qualidade do ar que delimita o quanto danoso ele é para a população, para a saúde, ele causa incômodos. Então, por isso que ele já está sendo muito visado e também, né, pode ser praticamente incluído como qualidade do ar, apesar de não estar no índice. Nesses setores industriais, né, a gente tem as principais preocupações, né, dos poluentes, então, obviamente, riscos à saúde, parte de poluição à atmosfera, e, perdão, parte de poluição atmosférica, as altas concentrações, e a gente também destaca esses episódios de emissões odoríferas como uma questão de grande preocupação para as indústrias. A gente já vê bastante movimentação no setor de saneamento, justamente devido ao incômodo que eles causam e o que isso pode causar de problemas legais, financeiros e ambientais para
indústria ou saneamento também. Agora sim, entrando então, de fato, na questão dos odores, né? A gente primeiro falar o que é odor, né? O odor é aquilo que é exalado por alguém, por algo ou por si próprio, né? E que é possível perceber através do olfato, ou seja, o cheiro, que pode ser agradável ou não, né? Pode ser agradável como um perfume, um processo de produção de café, ali a torra do café tem um odor agradável no entorno, apesar que um odor agradável por muito tempo pode se tornar um incômodo também. E a gente tem os odores, os maus odores, né, que são amplamente reconhecidos aí, que causam incômodo na população. A gente já tem estudos, né, como a gente traz as referências, depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem lá no final as referências também, de estudos que mostram os impactos do odor também na saúde, né? Além do impacto financeiro da deteriorização, né, desvalorização das propriedades próximas desses locais onde tem episódios de odor, como indústrias papeleiras, por exemplo, é, estações de tratamento de esgoto. Então, além da desvalorização dessas propriedades, a gente já tem relatos, estudos, números consideráveis de pessoas, né, que sentem sintomas relacionados à saúde, como náuseas, vômitos, dores de cabeça, falta de fôlego, tosse, intensificação de quadros de asma, distúrbios do sono, apetite, irritação nos olhos, nariz, garganta e até mesmo o desenvolvimento de quadros de depressão. Então, como isso já vem se relacionando, né, questões de saúde também, além do incômodo, com questões do odor. Então, dessa forma, né, é comprovado, né, o quanto esses impactos do odor são maléficos para quem está sofrendo eles diariamente, e isso expõe a necessidade, né, de medidas para eliminar ou reduzir esse problema para o bem-estar, né, para a saúde da população ao redor. Em termos de legislação, hoje no Brasil a gente não tem uma legislação tão definida sobre limites, né, de odor, nem mesmo uma escala de medição de odor e limites, por exemplo, de ultrapassagem, de quanto uma indústria pode ter de emissão de gases compostos odoríferos, que são diferentes compostos, mas a gente já vê uma preocupação onde as empresas estão, apesar de não ter o limite, elas são responsáveis sim pela emissão desses odores, elas não podem permitir que, além dos seus terrenos, esse odor chegue na população ao redor. E isso já vem refletindo em indenizações, multas, tanto para indústrias e também no setor de saneamento, ou pelo incômodo frequente, pela negligência, inatividade da empresa em solucionar esse problema. Dito isso, a gente entra, né, como que a gente consegue ajudar nessa problemática. Primeira coisa para você tratar um problema é você entender esse problema e ter dados sobre esse problema, né? Com isso, a gente chega na questão do monitoramento, né, para entender o quanto dos compostos ali que tem esse potencial odorífero estão na atmosfera, em cada ponto, da onde que eles vêm, tudo mais. Para isso, existem alguns tipos, umas tecnologias, né, estações de tratamento, estações de monitoramento. A gente traz aqui três tipos, né? O primeiro, uma estação de referência, mais à esquerda, que, como o nome já diz, né? Uma estação de referência, a qualidade dos dados é indiscutível, é a melhor qualidade de dados que a gente tem e quantidade também. Porém, elas têm um alto custo de implantação, um alto custo de manutenção, operação, fora o tamanho dela, o que inviabiliza, em muitos casos, a utilização nesse tipo de monitoramento. Depois disso, a gente tem aqui ao centro uma estação baseada em sensores, que é uma microestação com dados precisos, já muito próximos de uma estação de referência. Eles possuem um custo muito mais baixo e possuem essa densidade, né, capacidade de ampliar a densidade do monitoramento. Você monitora em vários pontos, em vários locais, mesmo movimentando ela, e tudo isso com uma qualidade de dados muito boa. No terceiro ponto, a gente tem sensores que a gente chama de handheld, são sensores portáteis, que eles também possuem essa
capacidade, né, de aumentar a densidade de monitoramento, apesar de não ter a grande quantidade de dados que é possível gerar com uma estação, uma microestação, mas eles auxiliam também, né, nesse monitoramento de concentrações mais pontuais, apesar da qualidade dos dados não ser, né, equiparada a uma estação de referência ou até mesmo a uma estação, aqui uma microestação baseada em sensores. Dito isso, né, eu apresento a estação que a gente trabalha, que depois, mais para frente, eu vou mostrar um exemplo, né, um estudo realizado, que é uma microestação baseada em sensores, que ela pode receber diversos tipos de sensores para diversos poluentes, gasosos e particulados. Ela tem capacidade de monitorar parâmetros meteorológicos, né, como foi falado anteriormente, da importância de como a qualidade do ar muda conforme esses parâmetros meteorológicos, e ela funciona de forma autônoma, tanto na comunicação sem fio e na alimentação com painel solar. Aqui, trazendo, né, num cenário para monitoramento de odores, uma estação adaptada, a gente tem alguns parâmetros, o principal deles, né, que normalmente é o principal vilão, que seria o sulfeto de hidrogênio, que no saneamento está sempre presente, no papel também, então sempre esse cheiro do enxofre, né, que é o cheiro do ovo podre. A gente tem um range de medição de 0 a 2 mil ppb, né, então partes por bilhão, que é valores bem pequenos, é um range grande, mas com uma sensibilidade grande, e aí a gente destaca, né, o limite de detecção dele de 2 ppb, que é inferior ao do olfato humano, que fica na faixa dos 5 ppb, mas que já é sabido, assim, por, né, experiências, que a partir de 10 ppb, praticamente todas as pessoas conseguem sentir um odor do H2S. Então, o limite de detecção do equipamento, ele é inferior a esse. A gente tem da amônia, compostos orgânicos voláteis, metano, no caso de aterros sanitários, por exemplo, e, claro, tratamentos de efluentes, ou outros processos que gerem esses gases que também têm esse potencial odorífero. As principais aplicações, né, que a gente utiliza dentro do saneamento, principalmente a estação, né, os nossos serviços, na questão do monitoramento contínuo, então, para caracterização, né, daquele ambiente com um histórico quantitativo em concentração, né, o número de concentração daquele gás, saindo dessa subjetividade do olfato humano, se tem cheiro ou não, mais forte, mais fraco, e a gente consegue cruzar isso com dados de concentração, dados exatos. Também para caracterização de fontes, então identificação de quais são as fontes mais críticas dentro de um processo, com vários processos diferentes ali, cada um gera né, uma emissão diferente, para priorização de investimentos e de melhorias dentro desse processo, né, no exemplo do tratamento de esgoto. Também a efetividade dessas melhorias, então um monitoramento com e sem um tratamento químico diferente, ou com isolamento de algum processo, uma modificação em algum processo, é possível verificar o quanto que isso reduz, por exemplo, na concentração do H2S. E assim eu saber o quanto eu preciso fazer, se aquela melhoria foi efetiva, se o investimento vale a pena. E também, né, não menos importante, para a caracterização dos impactos. Então, como a estação é móvel, ela é pequena, é possível monitorar quem são os impactados, a vizinhança, então fazer um monitoramento, campanhas dos vizinhos, saber quando está chegando lá, para saber realmente, dentro do seu processo e também ao redor, quais são os impactos. Dito isso, né, aí sim eu vou trazer agora uma parte um pouco mais da aplicação. Então, um estudo que foi realizado numa ETE em Jaraguá do Sul, né, em parceria com o SAMAI, onde a gente realizou, aqui eu vou falar sobre um pouquinho o equipamento utilizado, né, que já foi comentado anteriormente, o escopo desse estudo e os resultados. Então, o equipamento foi uma estação Light, com Nacker Light, para até 2 parâmetros, nesse caso equipado apenas com H2S, monitorando alguns parâmetros meteorológicos, como temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento. Aqui nós temos algumas fotos da instalação, né, no primeiro ponto de monitoramento, já vão entender os pontos conforme o escopo, né, no próximo slide, mas possível ver que ela não atrapalha o processo, ela é bem compacta, fácil de instalar em qualquer estrutura já existente. Agora sim, entrando na parte um pouco mais técnica do escopo, foram definidos 5 pontos de monitoramento para que fossem realizado um monitoramento de
pelo menos 10 dias, 10 a 15 dias ali em cada ponto, né? No mínimo 7 dias, mas podendo variar, né, 10 até 15 dias em cada ponto, para que a gente pudesse entender qual desses processos ou qual era a direção predominante das concentrações do H2S. Então, a gente tem 4 pontos, digamos, 3 pontos mais internos, ponto A, B e C, o ponto D e o ponto E já nas extremidades do terreno. Aqui, uma das análises realizadas, né, um gráfico de calendário, onde ele plota as concentrações, uma escala de cor e com as médias. Então, a gente vê que, nesse caso, o começo do monitoramento, foi, onde está mais vermelho, foi onde tinha as maiores concentrações, que era justamente mais próximo né, dos processos ali de tratamento. Depois ele se manteve um pouco mais constante, com o final ali em novembro, né, dia 15, 16 até 22, com uma concentração um pouco maior também, bem visível, né? Então essa é uma forma bem fácil de visualizar dias que a gente tem uma concentração, episódios de emissões odoríferas bem que ressaltam aos nossos olhos. Aqui nós temos as concentrações de todas as medições, então do período inteiro, de praticamente de mais de 2 meses, né, de monitoramento, um monitoramento realizado a cada 3 minutos. Então, a gente tem todas essas medidas disponíveis aqui num gráfico, também em tabelas, com os dados estatísticos, né, então é possível analisar de forma individual cada ponto, ou de uma forma geral todos eles. Aqui é a média horária ainda da concentração da H2S, né, então a gente vê que quando a gente tem as concentrações só, existem picos maiores, mas a média ali se mantém, né, mais baixa. Nos dados estatísticos, a gente vê até que a média ficou na faixa de 6,9 ppb, mas a gente teve picos de 560. Então, existem episódios de emissões que podem ser devido ao processo ou por causa de condições desfavoráveis, né, do clima. E quando a gente observa já as médias horárias, a gente vê que isso fica mais suavizado, digamos, né, com as médias ainda na faixa de 6,9, né, mas o pico da média horária ficou já na faixa dos 50 e não com períodos mais prolongados com concentrações elevadas. Depois disso, foi realizado, então, essa mudança, né, de ponto, para ter um período em cada ponto, e entender qual que era a contribuição de cada um deles, ou da onde vinha, né, se juntavam essas contribuições de emissões. Então, o primeiro ponto foi o ponto A, está representado na imagem. A gente tem aqui os gráficos de concentração, exibidos junto com gráficos de umidade e temperatura, né, é importante, normalmente a gente observa que períodos onde tem maior concentração são quando a temperatura está menor e a umidade maior, então são cenários que dificultam, né, não facilitam a dispersão desses gases e eles acabam ficando ali mais perceptíveis para a estação e, consequentemente, para a população ali no entorno. A gente tem aqui novamente os gráficos, né, das medidas, de todas as medidas e da média horária. E aqui sim a gente começa a cruzar os dados das concentrações com os dados meteorológicos, no caso do vento. A gente observa aqui no ponto A que a incidência de vento, né, a maior porcentagem das amostras de vento vinham aqui da região leste e com concentrações elevadas. Porém, a gente vê que os principais processos estavam aqui na direção oeste, né, da estação. E quando tinha o vento soprando dessas direções, a gente tinha momentos, né, com concentrações intermediárias, mas a maioria delas com concentrações mais baixas. Porém, quando o vento soprava numa velocidade um pouco maior, né, isso dito pelas curvas aqui de velocidade, onde está vermelho, né, uma velocidade um pouco maior vinda do leste, trazia concentrações maiores, o que nos deixou um pouco intrigado, né, porque teoricamente as maiores concentrações teriam de vir aqui dessa região. Então, a gente continuou o estudo, né, para analisar os outros pontos e tentar entender um cenário geral. Aqui a gente tem uma variação temporal, né, então a gente pode fazer essa distribuição por dias da semana, por hora, por meses,
para entender quais são os períodos com maiores concentrações. Aqui a gente vê que em todos os dias, os períodos de maiores concentrações são próximos ali das 18 horas, durante o início da noite, e depois ele vai baixando durante o dia, amanhã ele fica mais baixo, depois aumenta novamente, né, isso observado aqui de maneira geral, com a média, desvio padrão, então é um comportamento que se repetiu, né, nesse ponto A durante todos os dias praticamente. Após isso, a gente realizou monitoramento no ponto B, também aqui só os gráficos de concentração, umidade e temperatura, aqui todas as concentrações e das médias horárias. Todos esses dados estão disponíveis também, né, foram entregues com uma tabela para possível visualizar cada uma delas individualmente, né, obviamente durante o uso dentro do software de monitoramento a gente consegue visualizar, né, os dados de cada uma delas, mas apresentando aqui de uma forma geral, elas ficam um pouco mais condensadas. Nesse caso aqui, no segundo ponto, também analisando os dados de vento, a gente vê que continua, né, a direção predominante do vento da direção leste, mas a maior parte das amostras, a maior porcentagem das amostras vindo, né, da direção leste traziam concentrações mais baixas aqui, segundo a escala de cores, que é o que comprova aqui, né, usando com a velocidade também. Porém, nós tivemos aqui, então, esses pontos que agora sim, né, são mais justificáveis, concentrações maiores quando o vento sopra dessa direção, justamente pela presença aqui e maior proximidade dos processos aqui dos decantadores. E um fato que chamou a atenção é essa amostra, né, a presença dessas amostras, que é mais ou menos da direção do ponto A, com uma velocidade de vento maior. Então, novamente, a gente tinha amostras, quando o vento soprava dessa direção, trazendo amostras com concentrações elevadas, que ainda deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Aqui a variação temporal, a gente vê que, novamente, né, é muito parecido, com concentrações maiores aumentando durante a tarde, chegando no pico próximo das 18 horas, e depois começa a baixar, com o mesmo comportamento similar ao ponto anterior. Após isso, teve uma nova medição num ponto mais central, as concentrações foram muito parecidas. Nesse ponto, a gente ficou sem a presença do vento, do sensor de vento, mas a gente, né, permaneceu com o monitoramento e questões de concentrações, elas foram parecidas com as anteriores ali nos pontos próximos do processo. A distribuição temporal também não diferiu dos pontos anteriores. E, por fim não, mas a gente chegou no aguardado ponto de que aqui a gente conseguiria entender, né, se aquilo que a gente observou anteriormente da direção vento soprando do leste, trazendo concentrações elevadas, justamente porque ele estava bem na extremidade do terreno e não tinha nada de processo de saneamento aqui para a direita da imagem. A gente tem aqui os gráficos de concentração, novamente com umidade e temperatura, aqui da concentração de todas as medições e também da média horária. A gente ficou um período sem medição por falha de conexão, mas ela retomou automaticamente e seguiu o monitoramento sem comprometer aos resultados. E, por fim, a gente chegou nessas análises aqui, cruzando com os dados do vento. A gente viu que, novamente, né, o padrão do vento é soprando da direção leste, trazendo concentrações, nesse caso, mais baixas. Então, quando o vento estava mais forte, ele trazia concentrações mais baixas. Porém, quando o vento estava fraco, ele tinha concentrações mais elevadas, na escala de cor, e quando soprava aqui do oeste, que seria a direção da estação, já tinha concentrações mais baixas. Então, opa, o que será que pode estar acontecendo aqui? Será que é um bolsão onde esse gás está acumulado porque era uma baixada? O que estava acontecendo? Em conversas com o pessoal do SAMAI, com os vizinhos, a gente descobriu que ali, muito próximo desse ponto, existia uma tubulação, onde tinha um respiro, uma tubulação antiga, tinha algumas questões de dimensionamento, e tinha respiros, como se fossem bocas de lobo ali, que elas estavam escapando gás por ali, provavelmente estava retornando esgoto que não estava conseguindo entrar na estação de tratamento e estava vazando gás por ali, inclusive confirmado pelo pessoal do SAMAI e pelos moradores que já tinham anteriormente feito testes
com vedação ali e ela borbulhava, então justificou, né, que o odor estava chegando mais aqui na casa, nas casas dos vizinhos, do que num ponto intermediário. Então, a gente tinha um vazamento nesse meio do caminho e foi bem esclarecedor, então, tanto para o vizinho cobrar ali, né, que seja resolvido esse problema, e para o SAMAR entender que tem esse problema e esse é uma das prioridades deles, resolver para que o vizinho não seja impactado. O comportamento na variação temporal foi bem similar. Depois a gente ainda finalizou no ponto D, também as mesmas amostras, né, pular um pouquinho, e aqui a distribuição a gente vê que, né, novamente, quando o vento vem agora da direção leste, né, ele já traz concentrações mais baixas. Então, realmente, dessa direção não está vindo nada. O problema era realmente nessa faixa aqui do mapa. E a gente vê que quando tem ventos dessas direções, a gente tem algumas concentrações, né, mas a maioria soprou daqui com concentrações baixas. E agora sim, né, o esperado é que as maiores amostras venham quando o vento sopra da direção de quando tem, né, da direção da estação de tratamento mesmo. Aqui, né, a variação temporal também ficou muito similar, e com isso a gente chegou nessa conclusão, né, a gente auxiliou eles na identificação das fontes, nesse caso seria as fontes do processo, mas a gente identificou uma fonte fora do processo, que seria para priorizar investimentos e que eles consigam solucionar, né, esse problema para o vizinho, e a partir disso eles vão mitigando, fazendo outras iniciativas de mitigação para reduzir essa concentração e, com certeza, né, monitorando e vendo o quanto que eles estão conseguindo reduzir nas emissões desses gases. Para finalizar, né, então, eu só trago aqui um exemplo do que a gente tem, né, relacionado a saneamento. Então, a gente conta com esses monitores de odor, estações de qualidade do ar e condições meteorológicas de referência, monitoramento de ruído e vibração, né, a gente sabe que existem máquinas, bombas, que às vezes também causam um incômodo, né, na vizinhança, que pode ser que seja necessário um aperfeiçoamento para deixá-la mais silenciosa, ou monitoramento, e também monitoramento de máquinas, monitoramento preditivo, para que essas máquinas quebrem menos, seja possível antecipar manutenções, para que não comprometa a distribuição de água ou mesmo o tratamento, e aí cause também algum problema de emissões. Aqui eu deixo, né, as referências lá dos casos anteriores, né, quem quiser pode consultar, tirar um print, o mesmo, né, o pessoal encaminha para vocês. A gente tem aqui algumas referências e também os contatos, né, caso alguém precisar de algum auxílio, não tiver alguma dúvida com relação ao estudo, tiver com algum problema parecido, o que a gente puder ajudar para que, né, a qualidade do ar seja aí em primeiro lugar. Muito obrigado, então, agradeço a oportunidade, tchau, tchau.